Tá tendo mais cabelo que eu, cara. Vamos tentando. Tânia. É o minoxidil que você tá passando. É. Fernando tira cabelo do sovaco para colocar na Ô, cabeça. louco. Não. Vai crescer um pouquinho. Bem, estamos aí. Já estamos gravando, tá? A partir de agora está sendo tudo gravado. Fernando, vai fazendo aí a correspondência, igual você está fazendo no chat, bacana. Você deu bom dia pro povo, já vai identificando. É bom que você fica nessa função. Ó, então, bom dia a todos. Né? Estamos aqui com parte dos alunos do primeiro, do segundo, do terceiro e nonos anos. Bom dia, CL. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos os alunos presentes. Matheus. Né? Nós temos... Bom dia. Agradecemos imensamente vocês estarem aqui de manhã, num sábado, no frio, né? Junto com os nossos convidados, que agradecemos também imensamente. São 2 ex-alunos do Souza Nilo, um contemporâneo, né, que é o Wilton Pérez, a minha é o Fernando, e que é secretário de desenvolvimento. É desenvolvimento do quê mesmo, Carolina? Como é que chama o cargo, Pérez? Secretário de Desenvolvimento Social. Isso, é secretário de Desenvolvimento Social na prefeitura. Né? Super competente, cheio de ideias bacanas, vai passar para a gente aqui algumas. E eles aceitaram o convite de pronto, é uma maneira da gente divulgar. É assim que começa as grandes ideias, com grupos pequenos, depois se esparrama com uma velocidade danada. E a Caroline Ueda, que eu sou suspeito em falar, foi aluna, na época, no segundo grau, foi uma das melhores alunas de segundo grau, com quem a Ana Paula aí já disse, tá vendo, Pérez? Não é igual a gente, não, candango, não. A foi uma das melhores alunas, não. Estudava certinho. É bondade, tô surpreso. Tá vendo? Foi aluno de todos nós aqui. Não foi a preferida do Fernando, não, mas foi aluna... Eu preciso lembrar. Foi aluna nossa no Souza Nilo. Ele me traumatizou isso, viu? Se formou, né? E é assistente social, né, Carol? É responsável pelo CRAS. Isso. Lá também na prefeitura. Então, são todos frutos da mesma escola do qual a gente faz parte. Tem um aluno levantando a mão, levantou a mão sem querer ou levantou a mão para fazer pergunta? Pode fazer, se já está levantando a mão. Não sei quem levantou. Maria. Pode falar, Maria. Foi sem querer. Não, foi sem querer. É comum. Eu pensei que ia pedir para ir ao banheiro, Maria, mas pode ficar por aí, Maria. Tá tudo certo. Então, gente, o primeiro assunto que a gente vai tratar aqui, num formato muito amigável, nesse bate-papo, isso aqui é um bate-papo matinal, no sábado, é sobre o trabalho análogo à escravidão, né? E é engraçado que nós estamos sábado trabalhando, que não é comum um dia letivo no sábado, mas por todas essas complicações que nós temos, trabalhando com os recursos adquiridos, com recursos próprios. Né? Ninguém deu isso aqui para a gente, não foi o Estado que forneceu. O professor gastou um dinheirão danado, o aluno gastou um dinheirão danado. Tem aluno que não tem acesso, como vocês estão vendo, são pouquíssimos alunos que têm acesso a recursos. Né? Muitos não têm ambiente próprio para fazer uma live, para participar de uma reunião como essa. E a gente fica atento. Mas, enfim, o trabalho análogo à escravidão, historicamente, no nosso país, foi o último a deixar a escravidão. O último país a deixar a escravidão. Então, nós temos ainda uma escravidão, um preconceito, uma coisa muito institucionalizada, né? Tratar o trabalhador como servil, é fato. Eu queria que o Pérez falasse da situação que ele conhece, porque ele trabalha na assistência social, de alguns abusos, se assim conhecer, não precisa citar ninguém, e de alguma coisa. Eu acho que a realidade nossa é um pouco diferente, né? Mas ele pode falar mais, já que ele também
estudou por essas bandas aí sobre assuntos sociais ligados a explorações mil que tem. Pode falar, Perinho, se apresenta e vamos lá. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Quem me conhece sabe que eu adoro falar de qualquer assunto que envolva os campos sociais. Estou como secretário de Desenvolvimento Social desde janeiro, a convite pelo nosso saudoso Carlinhos, que também foi secretário antes de mim. É uma área bastante desafiadora porque ela permeia todas as outras áreas, né? A respeito do trabalho, eu acho interessante contextualizar que é muito oportuno esse debate, haja vista que no ano de 2020 nós tivemos a extinção do Ministério do Trabalho. Eu acho que todo mundo sabe que a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, elas são conquistas que foram efetuadas ao longo do tempo, principalmente para que nós tenhamos segurança nas condições de trabalho, né? E todo esse processo que o Toninho contextualizou, nosso país ser o último a abolir a escravidão, pelo menos ela enquanto mercado, né? Infelizmente a gente ainda os últimos dados que eu tenho, que eram do Ministério do Trabalho, nós tínhamos um número de pessoas resgatadas a trabalhos análogos à escravidão por volta de 7, 8 mil pessoas por ano. Então, para a gente ver que muito pouca coisa mudou. Nós conhecemos todos os meios que fiscalizam, nós sabemos que eles não são tão efetivos quanto deveriam ser, então a gente pode ter uma ideia aí de que esse número talvez fosse até maior. Outra coisa que eu acho importante citar antes de eu falar a respeito de alguns casos por aqui, é que a nossa relação com o trabalho ao longo do ano, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, ela tem uma... Como é que eu vou dizer? Nós correlacionamos o trabalho a uma série de obrigações, assim como a escravidão, né? O escravo, ele é obrigado. E o trabalho ao longo da história da mesma maneira, né? Nós, ao invés de relacionarmos ao trabalho a um processo de amadurecimento social e de sobrevivência, a gente atrela ele à obrigação. Então, qualquer pessoa fora do mercado de trabalho, ele é considerado um vagabundo, né? As pessoas que exercem um trabalho que não exigem muito esforço físico também são menosprezados ou desqualificados diante do trabalho. Então, assim, ó, a discussão do trabalho, ela envolve uma certa consciência social, né? De que a sociedade, ela não é uma coisa só. Ela não é só o trabalho físico, bruto, ela não é só o trabalho intelectual, ela é uma série de esforços para que nós tenhamos uma sociedade mais efetiva, né? Mais garantidora de direitos, com mais acessibilidade, mais oportunidade. Às vezes, quando a gente fala em trabalho escravo ou análogo à escravidão, a gente acha que isso só acontece no Nordeste, nos grandes cafezais, nos grandes latifúndios do Centro-Oeste ou na região Norte, mas não é verdade. A gente tem isso, às vezes, muito próximo. Alguns anos atrás, virou até manchete de jornal, uma fazenda de campanha que mantinha uma família lá em condições análogas à escravidão. Que, assim, de acordo com a CLT também, o trabalho análogo à escravidão, eles são aquelas que colocam a integridade física, mental, intelectual da pessoa em risco, ou seja, a pessoa trabalha jornadas absurdas, a pessoa não recebe as condições ideais para desenvolver a sua função, não recebe EPI, não recebe remuneração por aquilo tudo que ela faz, e, consequentemente, a exploração coloca a vida dela em risco.
aqui em Trandu a gente já teve caso assim, né? A pessoa não tinha carteira assinada, ou seja, ela não estava contemplada pela Seguridade Social, ela não estava amparada dentro do que a legislação prevê, e além disso, ela não tinha assistência médica, ela não tinha, ela ainda de certa maneira, ela morava na fazenda, então ela pagava a estadia dela na fazenda, tudo que ela dado para ela era descontado dela, o que acabava, a pessoa com salário mínimo, ela acabava não tendo dinheiro para cumprir as suas outras obrigações, né? Então, assim, isso já tem uns 3 ou 4 anos, foi na época que o Carlinhos era secretário, e a gente conseguiu retirar aquela família de lá de uma maneira, como é que eu vou dizer? Bastante tranquila, né? A gente conseguiu fazer uma transição bastante tranquila para a família. Para vocês terem noção, o rapaz precisava passar por uma cirurgia cardíaca, tá? Então, assim, se a gente não tivesse chegado naquele momento, fatalmente ele poderia ter tido um problema maior. Nossa, que história, então, rapaz. Eu pensava que a gente estava longe disso, que você não tinha visto o caso. Foi recente isso, então, né, Perim? Recente. Foi em que ano, mais ou menos, você lembra? 2018, 2019, olha acho que foi só. por aí, né? Então, a Carol, eu acho que já era assistente social do CRAS, né, Carol? Ela participou desse foi no final de 2018, comecinho de 2019. Então, é uma coisa que a gente pensa que é distante da nossa realidade, mas não é. E a gente vê muita precarização, né, nas condições de trabalho. Se a gente somar hoje as condições de trabalho hoje no nosso município, possivelmente a gente vai encontrar mais gente trabalhando sem a carteira assinada, sem direito algum, do que os trabalhos ditos formais, né, sob contrato, não importa se horista, se diarista, se mensalista, ou sobre uma carteira de trabalho. A gente encontra muito isso em comércios tradicionais, e até as situações precárias, por exemplo, como gente que trabalha como empregada doméstica, né, que nunca teve um direito reconhecido ao longo de toda uma carreira. Os motoboys, que são muito recentes agora, principalmente na pandemia, não sei, mas para quem acompanha um pouquinho aí, as grandes corporações interviram nisso, o iFood e todos os outros aplicativos, né, que colocam esse prestador de serviço contra a parede, né? Ele não tem o marketing todo, ele não tem o mercado na mão como essas grandes corporações têm, então eles ficam à mercê dela. E, consequentemente, né, precarizam o trabalho dele, né? É uma coisa que eu costumo dizer muito, e na Olimpíada agora fica muito evidente, é o seguinte: não existe política pública que vá ter resultado se não tiver investimento. Tá? E é por isso que eu comecei falando sobre a extinção do Ministério do Trabalho, porque é um absurdo, sabe? Nós não conseguimos garantir com que as pessoas tenham um trabalho digno e que ela consiga, através desse trabalho, suprir todas as necessidades individuais e coletivas, né, as familiares, e a gente extingue um ministério desse. A quem o trabalhador hoje pode recorrer? Ninguém. Exatamente. Ele foi demitido sob justa causa, mas não, ele não concorda com isso, ele vai recorrer a quem? Ele não tem onde recorrer. Me parece que o governo vai voltar com o Ministério do Trabalho agora para atender uma necessidade política, né? Que bom que seja, mesmo que seja uma volta assim, que bom, vai acontecer. Perinho, vou interromper você rapidinho para apresentar a Carol, e daqui a pouco a gente volta com você. Fernanda, Ana Paula, tem alguma pergunta ao Wilton? Eu falo muito, se deixar, eu falo aqui até 5 horas da tarde. Se vocês tiverem, vocês vão passando no chat. Alunos que queiram perguntar, por favor, fiquem à vontade. Vocês são o nosso verdadeiro objetivo por estar aqui. Estarmos todos hoje aqui pela manhã, tá? Além de ser o objetivo
legal, né? Porque é nossa função, mas é um objetivo de razão mesmo. Matheus, por favor, fica à vontade, pode fazer a pergunta. Não estava sabendo que o Ministério do Trabalho tinha acabado, né? Realmente por fora o que está acontecendo. Tá Acho que eu vendo? vou voltar a acompanhar a notícia. Mas parece que vai retornar, tá, Matheus? Me parece que por uma questão política de atender aliados, o governo vai voltar. Que bom que está voltando. Não é ruim voltar, não. É excelente. Que volte mesmo nessas condições. Eu vou passar para a Caroline Ueda para ela fazer as apresentações e contar mais o que é o CRAS para Itaendu. Tem muita gente que nem sabe o que é o CRAS. Então, é uma oportunidade para você contar para 20 alunos, né? E para nós todos, o serviço do CRAS, já que você tem uma experiênciazinha aí, né? Já vinda de antigo, o Perinho já te arrematou também para continuidade. E para você contar para a gente como que é ser coordenadora de um órgão tão importante municipal, das demandas que faz, e você trabalha de forma tão sorridente num órgão que é tão puxado, que é tão pesado, que as pessoas desconhecem o serviço do CRAS. Fica à vontade, se apresente, conte para nós um pouco mais sobre o CRAS. Muito obrigada, Toninho. Bom dia a todos, meu querido professor Toninho, professor Fernando, professora Ana Paula, meu gestor, secretário de Desenvolvimento Social, Wilton, e a todos que estão aqui participando com a gente. Primeiramente, eu quero agradecer a honra do convite para falar desse assunto que é tão delicado e tão real, que, igual o Toninho falou, por incrível que pareça, a nossa cidade é uma cidade tão pequena, mas que a gente encontra casos de trabalho análogo ao escravo e que a gente tenta ali estar sempre presente para evitar que multiplique, né? E o CRAS, que eu tenho tanto amor, tanto carinho no CRAS. Para quem não sabe, o CRAS ele é o Centro de Referência de Assistência Social. Quando você tem a definição da sigla, fica mais clara a função, porque ele é o centro de referência, então ele é a porta de entrada da assistência social. É a porta de acolhimento para as famílias que apresentam alguma demanda que a gente consiga intervir ali. Então, a gente trabalha com vulnerabilidades socioeconômicas, conflitos familiares, vínculos estremecidos, vínculos a serem rompidos, casos de violência contra idoso, violência contra criança e adolescente, negligência. Então, todos esses casos a gente está ali trabalhando. Com relação à vulnerabilidade socioeconômica, a gente consegue segurar as pontas ali para a família com os nossos benefícios eventuais que a assistência tem, que a assistência oferta. Uma coisa muito importante que eu gosto de frisar sempre que eu falo de assistência social, sempre que eu falo de CRAS, é que quando a assistência social, o serviço social foi definido como profissão e como direito da população, teve ali um rompimento com a caridade. Então, mas muita gente, e não é errado, porque realmente isso marcou a história da profissão, atrelar a nossa profissão com a caridade. Porque a profissão teve origem com as damas de caridade, então é impossível, às vezes, quem não tem o conhecimento teórico, assim, vincular a caridade. Mas a gente gosta de bater na tecla que o nosso serviço, a gente não faz porque a gente é bonzinho, a gente não faz porque a gente quer ajudar, a gente faz porque é direito do cidadão, é direito da população que a gente atende. E outra coisa que eu gosto de frisar também, porque a assistência é um braço da Seguridade Social. A diferença é que a educação é direito de todos, a previdência é direito de quem dela contribuir, e a assistência é direito de quem dela necessitar. Ou seja, através dos nossos estudos sociais, nossas avaliações socioeconômicas, a gente define qual vai ser o nosso público. E assim, a nossa cidade é uma cidade estável em alguns aspectos, mas é igual o Toninho ficou meio surpreso com o caso que o Wilton contou, não é isolado. Inclusive, né, essa família que a gente conseguiu promover, porque a gente trabalha muito com a promoção. E aí entra de novo a história desse rompimento com a caridade, com o caritativismo. Porque a gente não só vai ajudar a pessoa a sair daquela situação, mas a gente gosta de prover os meios necessários para que ela não venha depender mais do serviço público. Então, ela tem que ter essa promoção para que ela consiga andar com as próprias pernas, né? Informalmente falando, andar com as próprias pernas. Então, essa parte da promoção é fundamental. E essa família,
é um caso de sucesso do nosso serviço, porque assim, ó, então o Wilton deu um histórico, trabalhava numa fazenda, sofria todos esses abusos por parte do empregador, abusos velados, que porque muita gente ainda acha que é normal, o trabalhador acha que é normal ele morar numa casa em condições péssimas de estrutura física, não ser remunerado adequadamente, descontado todos as coisas que ele poderia gastar com o próprio dinheiro, é tudo descontado. Então, todos esses abusos, muita gente ainda acha que é normal. Então, o que acontece? A gente tirou, eles saíram desse local, dessa casa. Hoje, só para resumir a situação atual, o desfecho da história. Eles saíram de lá, ele fez a cirurgia, deu certo. Eles ganharam um terreno da comunidade que eles moram. Eles estão construindo uma casa. E eu falo assim, a gente faz a nossa parte, mas a gente conta muito com os braços que são a sociedade civil. As redes de apoio, as redes comunitárias, os bairros que se unem. Então, eles tiveram muita ajuda dessa parte também. Então, olha para vocês verem, eles estavam numa situação de trabalho análogo ao escravo e já estão com um terreno, construindo a casa, já estão quase mudando. Então, é uma promoção totalmente relevante. A gente fica muito satisfeito. Sempre que a gente fala desse caso, a gente sente uma gratidão muito grande. Só para vocês terem noção, beleza, a gente venceu, a gente conseguiu, né, tirar eles dali. Só que agora, esse ano, a gente já está com outro caso super semelhante. E assim, a gente também conseguiu retirá-los de lá. A gente ainda está trabalhando nesse caso. Mas para vocês verem, a cidade pequena, Itandu, muita gente, quando a gente fala assim, trabalha análogo ao escravo, parece uma coisa distante da gente. Mas não, a gente tem ainda, a gente está encontrando isso ainda. Infelizmente, eu queria muito estar aqui participando e falar para vocês que, graças a Deus, aqui em Itandu a gente não encontra casos assim. Mas, assim, como eu gosto de olhar o lado positivo de tudo, o bom de eu estar falando desses casos aqui é que esses casos chegaram até nós. E quando chegam até nós, a gente pode colocar ali ao início do fim desse trabalho análogo ao escravo. Porque se chegou até nós, a gente vai tomar as medidas necessárias para retirar a família dali dessa situação. Então, o que acontece? Além de tudo, todas essas intervenções que a gente faz, o CRAS, ele abarca muito mais do que parece. Então, essas situações, é claro que elas ficam veladas devido ao sigilo. A gente tem tudo, a gente trabalha muito nesse aspecto de manter ali fechada a resolução dos casos. Por isso que às vezes não tenha tanto essa divulgação, esse conhecimento assim. Mas, como o Toninho falou para eu falar um pouco que é o CRAS, aproveito a oportunidade para convidar todo mundo, quem quiser conhecer lá. Eu amo lá, aquele lugar maravilhoso, todo mundo sabe o carinho que eu tenho. E todo mundo que vai lá conhecer o serviço, nós, inclusive, estudantes, imagina, eu vou receber com muito carinho especial. Então, estão todos convidados. Gente, que espetacular a apresentação da Carol, né? A gente vê que, assim, estando lá no CRAS, eu fui no CRAS, visitei a Carol para fazer o convite, Fernando foi comigo, conversei com a Ana Paula antes, ela adorou a ideia de trazer os dois aqui. Porque foi uma coisa construída, e eu falei assim, poxa, quem que eu vou chamar para um negócio tão complicado? Eu falei assim, eu vou chamar quem trabalha com isso, né? Não tem sentido eu chamar alguém de fora, lá, tem que chamar da nossa realidade. É para isso que serve a BNCC hoje, é para trazer à nossa realidade essas situações. Né? Nós estamos aí hoje com quase 30, agora, nesse momento, quase 30 pessoas. A gente falou sobre trabalho análogo à escravidão, com muita propriedade. Né? A Mariana acabou de chegar aí para a gente, ela já havia dito que ia chegar um pouquinho atrasado, porque tem muita demanda. Né? Já tô justificando o seu atraso, Mariana, imagina. Imagina sábado pela manhã, pô, dei condição, né? Então é uma demanda da direção constante, tá? E a gente está aqui presente, vamos passar para a segunda construção de pensamento, que é uma coisa que o Perinho me chamou para contar, e eu já dei até uma... Oi? Deixa eu só falar uma coisa aqui a respeito do que a Carol estava dizendo, porque eu acho oportuno, eu acho legal, assim, ó, o que eu gosto
das ciências sociais é assim, é você refletir sobre tudo que a gente vivencia. Essa questão que a Carol falou, a respeito até às vezes do comportamento do empregador, que ele acha justo ele praticar alguns certos abusos que são construídos ao longo do tempo, né? E isso tem muito a ver, pessoal, com meritocracia, sabe? As pessoas acham que a riqueza é algo que ela foi construída ao longo do tempo e, na verdade, no nosso caso, que é um país formado a partir de capitanias hereditárias, ela não foi construída, ela foi distribuída e de um jeito muito ruim. Uma das coisas que eu acho fundamentais e eu acho importante, né, vocês estudarem até para saber por que o Brasil é desse jeito, o final da escravidão, como ele foi marginalizador. Sabe? As pessoas saíram, foram expulsas das fazendas e foram obrigadas a se organizarem em comunidades, né? E junto desse período, a gente ainda passou por 2 processos migratórios, principalmente europeu, o que fez com que aquela população toda que era escravizada fosse mais uma vez marginalizada, né? Então, até por volta de... até não, né? Então, 1930, o pós-Segunda Guerra Mundial... são períodos que assim, a gente foi tentando empurrar a sujeira da escravidão para debaixo do tapete. O que é impossível. Já vista a população que nós tínhamos de escravos. E aí, a gente chega hoje em dia, e o pessoal vem falar de meritocracia, com mais da metade da população ter passado mais de 100 anos sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem a qualificação profissional. Sem acesso ao voto. Exatamente. A gente não podia escolher quem nos governava. Exatamente. Ainda bem que hoje temos discussões sobre a democracia, porque isso era impossível. Exatamente. Há 20, 25 anos atrás. Exatamente. Então, assim, enquanto a gente pode falar, tá ótimo, né? Isso é um fato, seja ele o momento que for. Enquanto você ainda pode discutir o problema, isso é excelente. Quando não se pode, é que realmente nós temos um problema. Então, eu só queria colocar essa coisa, porque assim, hoje em dia está muito em voga isso, sabe? As pessoas acham que fulano passa fome porque é o que ele merece, né? Eu não consigo esquecer uma vez numa aula de sociologia, a gente estava discutindo isso, e aí eu lembrei de um trabalho que me foi apresentado, já tem algum tempo já, isso por volta de 2007, que é de um grupo alemão que chama Crises. Ele chama O Manifesto contra o Trabalho. É uma leitura pesada, densa, não é uma leitura muito agradável, mas eu acho muito oportuna. Por isso que eu falei lá no começo que a gente atrela trabalho de uma maneira negativa. Sabe? A gente não aborda essa questão de uma maneira que promove, como a Carol falou. E aí a gente tem uma série de problemas em decorrência disso, né? Só para vocês saberem do que eu estou dizendo, é o seguinte: a gente costuma dizer por aí que Deus ajuda quem cedo madruga, sabe? A gente costuma dizer por aí, com cunho religioso, que o trabalho dignifica o homem, esse tipo de coisa. E isso é perigoso, porque a gente, quando está falando isso, a gente está dando uma ideia subjetiva de quem não trabalha está excomungado. Isso é muito perigoso. A gente não pode levar as coisas dessa maneira. A gente tem que lembrar que tem pessoas que são impossibilitadas de trabalhar, né? Nós temos um sistema que ele às vezes exclui a pessoa do sonho dela. Ela queria ser ginasta, mas ela foi obrigada a ser varredora, a ser gari. Não estou, de maneira nenhuma, utilizando isso de maneira pejorativa. Estou dizendo que é uma questão de escolha,
é uma questão de escolha, que não é uma questão de escolha. Ela foi forçada, direcionada para aquilo. Assim como também nós temos pessoas que queriam ser músicos, mas foram obrigadas a ser médicas, por um status que a família tinha, né? E é importante nesse contexto a gente lembrar que os portões de Auschwitz tinham escrito o trabalho liberta. Então, assim, um dos maiores, eu fico até arrepiado de falar disso, porque quem tiver a oportunidade, quem quiser conhecer, eu tenho esse trabalho aqui, que chama Manifesto contra o Trabalho. Então, é importante a gente refletir a respeito disso, que num dos maiores campos de concentração que esse mundo já conheceu, tinha na sua porta de entrada escrito o trabalho liberta. E isso não é um acaso, não são coincidências. Isso tudo, ele tem um propósito. E que bom que a gente está aqui num sábado de manhã discutindo esse tipo de coisa, principalmente com pessoas que daqui a alguns anos vão estar no mercado de trabalho. Então, se procurem fazer aquilo que vocês gostam, procuram fazer aquilo que vocês amam, o mundo vai te dar dificuldades de qualquer maneira. A diferença é que quando você é apaixonado por uma coisa, isso se torna irrelevante, ou pelo menos mais suave, né? Eu sou um belo exemplo disso. Eu fiz mecânica, eu estava querendo fazer um monte de coisa e que não tinha nada a ver comigo. Oportunamente, a vida me deu a chance de trabalhar com serviço social e eu me apaixonei por isso, né? Na verdade, eu sempre fui. E a oportunidade acabou me promovendo, né? O que me trouxe a ser secretário do município. Então, assim, eu fico muito grato pela oportunidade da gente estar podendo debater um assunto tão denso e tão relevante, né, para a sociedade, que é o trabalho. Excelente, Perinho. E é isso mesmo. Boas reflexões, boas referências, né? A gente está muito satisfeito. Aproveitar para agradecer a presença da nossa supervisora Maria Elisa, que apareceu, desapareceu, mas está aí. Está aí com a gente, né, Maria? E dizer que estamos todos aqui muito gratos com a presença de vocês. E eu gostaria que você, a partir de agora, Perinho, apresentasse nesse quarto final a ideia sua da moeda social, o que isso pode beneficiar o município, como que isso está sendo construído, está em fase ainda embrionária, né? Está em fase muito inicial, porque quase ninguém sabe disso. E a gente tem nos nossos alunos, nos nossos professores, no nosso corpo docente e discente, grandes divulgadores de ideias que proporcionam, assim, uma mudança de paradigma muito grande. Você viu aqui o Matheus hoje, o Matheus é um dos nossos melhores alunos de segundo grau, os professores aqui podem confirmar isso, a supervisão pode confirmar também, e ele não sabia, por exemplo, da ausência do Ministério do Trabalho, né? Isso tudo aqui é um aprendizado, e eu tenho certeza que eles podem contribuir com a gente também, não só por afirmar ou condicionar contextos que aqui são construídos, mas contribuindo com a divulgação de ideias fantásticas. Recentemente, eu tive na assistência social, fui chamado para discutir essa questão, passei para alguns amigos, passei uns telefones para o Perinho, ele está resolvendo ainda. Então, você pode falar melhor do que eu sobre tudo isso, é muito melhor do que eu, sobre isso que está sendo planejado. Uma grande virada social para Itanhandu, e já aconteceu em outros municípios. Por favor, fique à vontade. Então, eu tô desenvolvendo esse projeto desde de março, aproximadamente. Na verdade, eu também não conhecia esse conceito. Na verdade, eu conhecia o conceito, mas eu sempre achei uma coisa muito impossível e distante. Então, assim, é muito oportuno, eu gostei muito dos temas que o Toninho apresentou para a gente, né, que vocês apresentaram para nós, porque isso tem a ver com trabalho.
E isso tem a ver com todas essas reflexões que a gente está fazendo, que a gente já fez, né, a princípio. A ideia da moeda social, ela está dentro de uma política que é chamada de economia solidária. Então, assim, ó, a própria proposta já diferencia o processo, o sistema econômico que nós vivemos hoje em dia, para uma nova visão de economia no âmbito municipal, local, né, comunitário. Então, dentro dessa política de economia solidária, é uma política voltada para todos. Ela envolve toda a sociedade. Numa política onde nós, que eu digo Itanhandu inteira, toda a municipalidade, ela olhe para dentro, ou seja, para que a gente veja quais são os atores do município, quais são as nossas carências e que nós assim possamos conversar do que podemos melhorar. Então a economia solidária, ela vai desde quem produz até quem compra, né? Então nós vamos ter pessoas que vendem, nós vamos ter pessoas que prestam serviço e nós temos pessoas que consomem, né? A economia é isso. É onde tudo gira, é a engrenagem que faz tudo funcionar. E dessa maneira, por que eu estou falando em economia solidária e não especificamente na moeda social? Porque a economia solidária, ela vai tratar de assuntos que a moeda social por si só não trata. Então a gente vai saber por que a pessoa tem dificuldade para produzir, por que ela não consegue vender. Por que a produção dela lá na feira, ela tem sobras, né? Ela não consegue vender toda aquela produção dela. Então, nós vamos fazer todo mundo conversar. Nós vamos identificar quem produz, nós vamos identificar quem vende, nós vamos identificar quem compra, e nós vamos fazer todo mundo conversar entre si. A ideia da economia solidária é basicamente isso. Dentro de uma estrutura onde todos vão ter uma participação. E dentro da economia solidária, o braço visível de tudo isso é um banco comunitário. Quando a gente fala em banco comunitário, o banco, geralmente, ele traz uma ideia pejorativa. Porque quando você fala em banco, você pensa em endividamento, você pensa em juros, você pensa em acúmulo de capital. E a economia solidária é justamente o contrário, é distribuição de capital, é potencialização de lucros para todo mundo. E não potencialização de lucro para um grupo específico. Então, dentro desse banco comunitário, você vai trabalhar uma moeda social. O que é essa moeda social? É uma moeda que ela vai ter validade dentro de um território. Né? No nosso caso... Só interrompendo você um pouquinho, a Mariana perguntou se é uma cooperativa. Não é uma cooperativa. Não é uma cooperativa. É mais uma associação do que uma cooperativa. Porque dentro dessa associação, é que na verdade assim, o nosso projeto aqui, eu estou propondo que ele seja feito de dentro para fora, ou seja, dentro da prefeitura para a sociedade. Mas é um processo muito possível de se fazer de fora para dentro. Ou seja, a sociedade colocar ele como uma política independente da administração pública. Mas ele não é uma cooperativa porque os seus associados, né, ou seus cooperados, eles não estão independentes. Eles são um só. Então, lá dentro, por mais que ele tenha alguns aspectos de cooperação, de cooperativismo, eles são integrados, eles participam da mesma política, eles não se desenvolvem isoladamente, né? Em nenhum aspecto. Então, dentro desse banco comunitário, o que nós fazemos? Nós identificamos todos os atores. Eu já estive conversando na Serra dos Noronhas com o pessoal da agricultura familiar.
Eu acho que a comunidade da Serra dos Noronhas é bastante conhecida no município, né? Você já deve ter visto eles nas feiras, né? Ou já deve ter ouvido falar sobre as atividades que eles exercem com milho. Meu né? vizinho é o Noronha e mora aqui. Aí, ó. Então assim, ó, ele já tem, o município já tem um conhecimento a respeito do que eles fazem. E dentro da economia solidária, a gente pode protagonizar ainda mais a Serra dos Noronhas. E não só a Serra dos Noronhas. De quem vive da agricultura familiar. De quem vende os seus produtos aqui. E que muitas vezes, eu sei disso, elas têm dificuldade de vender. Né? Elas têm dificuldades, às vezes, Então, assim, ó, a gente tem pessoas que produzem e têm dificuldade de vender, como a gente tem pessoas que consomem e têm dificuldade de comprar. Então, a economia solidária é para facilitar e aproximar o contato desses dois atores. Dentro dessa moeda social, o que você faz? Então, assim, nós temos esse circuito de produtor e de consumidores. Essa moeda social, ela vai valer para esses dois grupos específicos. Então, assim, a pessoa não vai poder sair daqui e comprar lá em Passa Quatro. Ela não vai poder comprar de outra pessoa que não seja a participante participante desse movimento, né, dessa economia solidária. E isso potencializa o ganho dela. E o ideal dessa moeda social, porque eu acho que até é oportuno eu explicar por que ela chama moeda social. Por causa desse propósito. Ela tem um propósito de promoção social, ou seja, de potencialização das ações comunitárias. Então, isso vai atingir não só quem produz, quem vende, mas também o catador de reciclável, que ele também vai ser remunerado com essa moeda social. Então, essa moeda social, o primeiro ponto importante dela é esse. É a gente garantir que quem produz vai ter para quem vender, né? E aquela pessoa que consome vai ter como adquirir aquele produto. Mas como... E é interessante explicar de maneira simples. Você está dando umas voltas sociais importantes para construir um pensamento consolidado. Beleza. Mas é importante explicar para todos que a moeda é uma moeda diferente do real. Sim. É uma moeda Exatamente. que ela vai ter um selo social. Ela vai ter uma cara diferente. Então, exatamente. Como que chama a moeda? Essa moeda social... Como que vai chamar, possivelmente? Então, eu já batizei ela de Tonitz. Mas não é por causa de mim, não. É outro Antônio. Eu batizei ela por causa de Tonitz, por causa de um itainduense, que eu acho a história dele fantástica. Se eu não me engano, eu acho que ele chamava Antônio Tavares dos Santos, que era conhecido como Tonitz. Que até a década de 50, início da 60, se eu não me engano, Itaiandu não tinha água encanada. Então, Tonitz, com as suas latas de água, ele coletava água nas minas e levava para algumas famílias itaianduenses a água. Então, ele passava o dia distribuindo água para algumas pessoas. E o Tonitz, ele recebia, em troca disso, ele não recebia dinheiro. Ele recebia um prato de comida, ele recebia um quarto de leitoa, ele recebia um balde de banha, ou seja, ele fazia dessa água a moeda de troca que ele tinha com a sociedade. Então, eu acho isso muito simbólico. Na verdade, a figura do Tonitz, ela é simbólica em vários aspectos. Um senhor negro exatamente. que passou pelo processo da escravidão, que dentro da sociedade ele se protagonizou pela participação comunitária, sabe? Mesmo vindo da escravidão, ele ainda tinha uma consciência comunitária muito grande.
E isso eu acho muito simbólico dentro da economia solidária, porque é de um ajudar o outro, sabe? É nós esquecermos as nossas diferenças e nós olharmos para dentro de Itaiandu. Itaiandu é uma cidade muito rica, sabe? Eu costumo falar para todo mundo que, assim, ó, na minha memória de criança, e olha que até os 9 anos eu nem morava em Itaiandu, mas eu vinha para cá. Itaiandu é aquela cidade que você via nos filmes da Sessão da Tarde, que na praça, a sorveteria tem neon, sabe? A locadora é um ponto legal da cidade, você tinha os melhores hambúrgueres, você tinha um centro comercial aquecidíssimo, principalmente até e isso vai até o início da década de 90. Vocês não viram isso, mas eu vi, o Toninho viu, o Fernando viu, quem é de antes da década de 90, a Carol também não viu. O pessoal vinha aqui para comercializar, né? Exatamente. Nossa, vamos para Itaiandu. Itaiandu era uma referência comercial, porque a gente tinha uma distribuição de renda aqui muito satisfatória. Nós tínhamos a Sandex aqui, que era referência nacional. Tínhamos a Sandex, a Alpargatas, tínhamos os Agnello. Agnello, a família de Souza. A Alhambra aqui, já era grande. Da Marlin, sim, a Alhambra já. Então, assim, ó, nós tínhamos um capital de giro, né, um potencial econômico gigantesco. Então, assim, consequentemente, a nossa oferta de serviço também era um pouco elevado. Então, a partir do início dos anos 90, quando várias empresas começaram a fechar, a gente, infelizmente, caiu nessa recessão econômica que a gente vem sofrendo ela desde então. Então, assim, a gente precisa colocar essas cartas na mesa, né? E a população é uma peça fundamental para isso acontecer. Não adianta, não existe política pública sem engajamento popular, gente. Não existe, sabe? Nada vai cair pronto para a gente, nada. Então, se a gente quiser alguma coisa diferente, nós temos que ser os atores que vão promover isso. E o que eu achei mais fantástico na economia solidária é isso. Então, assim, ó, vamos montar um banco, o Banco Comunitário de Itaiandu, vamos criar uma moeda, que eu já apelidei ela de Tonits, mas isso não impede que a gente promova outro nome, que eu acho que o símbolo do Tonits é muito forte. E esse Tonits, ele vai começar a financiar as produções de Itaiandu. Essa moeda, ela vai ser lastreada em real. Então, ou seja, nós vamos precisar ter um aporte financeiro para a gente iniciar esse banco. Mas esse aporte financeiro ele vai ser transformado num Tonits. E esse Tonits nós vamos potencializar quem produz, nós vamos oportunizar quem quer abrir um negócio, né? Vamos supor, você fez um curso com Alain de barbeiro e você quer abrir uma barbearia lá no Santo Odilo. Lá não tem barbeiro, você fala, pô, e você mora na comunidade, você vai falar, pô, vou abrir uma barbearia aqui. Mas você não tem como fazer essa barbearia sem comprometer a sua renda familiar. Você não tem como fazer isso sem você tirar do seu sustento, tirar da luz, atrasar um imposto. O banco comunitário ele pode fazer isso por você. Ele pode investir esse dinheiro em você. Então, para vocês verem como ele potencializa todas as ações. Eu estou falando de uma, né? O cara que quer abrir uma barbearia. Porque ele na verdade, ele vai olhar de fora para dentro. A gente vai vir de baixo para cima. A gente não vai financiar os grandes comerciantes ou os grandes empresários de Itaiandu. Nós vamos financiar quem está começando agora. Nós vamos potencializar essa oportunidade de fora para dentro. E a economia solidária ela é assim. São João do Arraial, uma cidadezinha do Piauí, em 2007, tinha um dos piores IDHs do Brasil. E eles decidiram criar um banco comunitário. Eles nem criaram uma política de economia solidária, vejam bem. Eles criaram um banco comunitário.
E nesse banco comunitário, eles envolveram a cidade toda, praticamente. A cidadezinha é pequena, tem, acho que por volta dos 7, 8 mil habitantes, mas eles envolveram igreja, envolveram comércio, envolveram a associação de artesãs, eu acho que é do babaçu, que é uma fibra de coco, né? Que é um coco, e essa fibra eles produzem artesanato. Há uma pergunta, Perinho, se isso vai acontecer só em Itanhandu ou nos municípios vizinhos. A ideia é a moeda para cá, né? É só para Itanhandu. E aí o sujeito que tiver a moeda, o Tonits, pode ser outro nome, mas possivelmente será esse, ele vai no comércio, que vai estar cadastrado, Isso. ele vai comprar somente com aquela moeda. Isso evita, até, por exemplo, que algumas instituições que não sejam ligadas a isso, elas têm que ter um trabalho social importante. Você não vai poder comprar qualquer coisa, e nem qualquer coisa vai ser posta à venda. Mas você vai ter um trabalho facilitador para a sociedade. Exatamente. E isso é para a sociedade de Itanhandu. Exatamente. O Fernando fez uma pergunta ali, agora que eu vi, Fernando, eu começo a falar, eu me disperso. Mas agora que eu vi que ele fez uma pergunta ali, e as pessoas que não têm condição financeira para comprar, como elas participariam do processo? Então, assim, ó, vamos explicar como que isso se dá na prática. Então, o banco comunitário, ele é um banco, ele é chamado de banco por causa disso. As pessoas vão ter que abrir uma conta. Seja a que produz, a que vende, a que presta serviço ou a que compra, né? Então, essas pessoas vão abrir essa conta e aí, vamos supor, eu quero participar do banco, mas eu não vendo, não produzo, eu só compro. Eu vou pegar o meu dinheiro que eu recebo lá da prefeitura e vou transformar ele em Tonits dentro do banco comunitário. Porque eu já compro mesmo. Então, eu vou dar preferência para comprar de quem está apoiando a economia solidária. E, consequentemente, eu vou fortalecer a economia solidária. E aí, as pessoas que não têm condição. Por que a minha proposta é feita através da prefeitura? Para que nós sejamos, nós que eu digo prefeitura, nós sejamos os principais financiadores dessa ideia. Porque, como eu disse, ela não é uma ideia só social, ela tem um impacto econômico significativo no município. Então, isso envolve mais o desenvolvimento econômico do que o desenvolvimento social, apesar das políticas estarem, de certa maneira, interligadas. Qual que é a ideia? É que a gente promova um auxílio emergencial ou uma renda básica municipal, algo nesse sentido. Ou seja, todo mundo aqui eu acho que conhece o programa Bolsa Família, é um programa de transferência de renda, né, direcionado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Todo governo estando fora fala mal dele, todo governo estando dentro aumenta o valor que é dado às pessoas. Eu acho interessante falar o seguinte, o programa Bolsa Família é o programa mais conceituado do mundo inteiro. Então, assim, eu trabalho com ele há 15 anos, então eu sou suspeito para falar. Mas o mundo inteiro tem coisas muito positivas para dizer a respeito dele. Então, assim, ele tem um papel social fundamental, sabe? Independente de lado político, independente de qualquer olhar partidário, o programa Bolsa Família é um excelente programa. Todos os problemas que ele tem são por falhas humanas, não são por falhas do seu conceito, né? Mas, enfim, então, como que o município ajuda essa moeda social a circular? A gente propõe uma renda básica, e aí isso é para ser discutido, seja de qualquer meio. A gente vai instituir um auxílio emergencial, o auxílio emergencial ele tem um período, né? Então, nós tivemos no Brasil, do ano passado para esse ano, nós tivemos um auxílio que ocorreu só num mês, nós tivemos um auxílio que durou 5 meses, nós tivemos um auxílio que durou 3 meses. Então, nós, enquanto sociedade, enquanto agentes públicos, a gente discute como que a gente faria isso. Vamos supor, vou dar uma ideia para vocês aqui para facilitar o raciocínio. A gente decidiu criar um auxílio financeiro aí de duração de 6 meses. Então, a gente vai pegar, vamos supor que a gente vai escolher as famílias que estão sem renda no momento, de acordo com o cadastro único, que já é um instrumento que nós
utilizamos. Então, nós chegamos à conclusão lá, para vocês terem noção, vou dar um dado concreto. Em janeiro, nós tínhamos aproximadamente 190 famílias em condições de extrema pobreza no município. Então, nós já temos um público-alvo a ser atingido. Esse é um dado concreto de Itanhandu, município. De Itanhandu. 190 famílias, não são pessoas, não. Não, famílias. Então, são 190 multiplicado mais ou menos por 3. 4, né? Geralmente 4. Você faz a conta... A Caroline já fez assim, 4. Então, assim, então você já tem um público a ser atingido. Então, você tem 190 famílias que estão passando uma situação financeira complicadíssima. E aí, se propõe um auxílio que vai ser pago dentro da moeda social. Ele vai ser pago com tonites. Então, vamos supor aí que a gente... eu já fiz essa conta, gente, porque foi o exemplo que eu usei para apresentar para a administração. A gente o município não é tão rico assim, então a gente não pode também trabalhar com valores que vão ser impossíveis de se executar. Mas vamos supor que a gente decida criar um auxílio financeiro que para essas 190 famílias de R$200. Então, ou seja, por um período de 6 meses, a gente distribuiria 200 tonites, né? Ele custaria para o município R$200, mas nós vamos repassar para a população 200 tonites dentro da moeda social, o que causaria um impacto aproximadamente não, se eu não me engano, acho que dá R$38 mil mensais durante 6 meses. O Fernando, que é o nosso matemático, mas eu acho que seria isso, né, Fernando? Então, a gente teria esse custo, né? A prefeitura teria esse custo inicial e nós repassaríamos esses 38 mil tonites para a população. E aí, essa população, ela é que vai começar a girar essa engrenagem da economia solidária. Por quê? Ela vai pegar esses 200 tonites, vai até o mercadinho do bairro dela. Nós não vamos começar com mercados grandes, nós vamos começar... tudo que nós vamos começar é pequeno. Então, assim, nós pegamos primeiro quem não tem renda, nós pegamos primeiro quem participa do comércio local, às vezes até na informalidade, porque ele não tem condições financeiras de ser formal, e nós vamos, mas é um caminho que nós vamos falar para aí que nós vamos percorrer junto. Então, nós vamos lá nos mercadinhos dos bairros e eles propor a ideia da economia solidária, então essa pessoa vai pegar esses 200 tonites através da conta que ela tem no banco comunitário e vai lá na vendinha do seu Zé comprar arroz, feijão, óleo, macarrão, batata, cenoura, alface que o senhorzinho produz, enfim. Né? Dentro da economia solidária, a gente tem uma vantagem que a gente pode limitar o consumo. Né? Então, ou seja, a gente pode fazer um acordo com o comércio para que ele não venda bebidas alcoólicas e cigarro com moeda social, porque não é o nosso propósito. Nosso propósito é garantir que as pessoas tenham comida na mesa, né? A cervejinha que ela goste, nada contra, né? Mas não é uma necessidade básica. Ela tá pode vendo, até... Ana Paula? Você pode ter a moeda social e comprar a sua cervejinha. Ela pode até ter, mas no princípio a ideia não é essa. A ideia é fazer com que todos tenham condições de ter uma alimentação, né, uma qualidade de vida melhor. Então, com esse princípio, olha só para vocês verem, gente, nesse princípio, a gente criando um auxílio emergencial por um período de 6 meses, em 6 meses nós conseguiríamos fazer com que isso movimentasse quase R$230 mil no município, dentro de um comércio que ele é esquecido para a economia, para o sistema econômico operante no momento. E o mais legal, Perinho, é isso, né? Porque para o comerciante é bom, porque ele vai ter um público que ele não tinha, porque é um público que não comprava. Então você tem um público que 100% vai comprar em você, porque você oferece a oportunidade de vender em tonites, e ninguém vai ter mais esse público, isso é fera. Exatamente. E a ideia é atrair os bairros, né? Exatamente. O movimento é de fora para dentro. Além da Fala um pouco, Caroline, senão o Pérez não vai parar de falar nunca. Fala aí. Não, vou te contar, viu? Desse jeito, viu, Toninho?
além da dignidade que você vai tá passando para aquela família, dela ter autonomia de escolher o que ela quer comprar, o que está mais necessitando ali no núcleo familiar, porque dignidade essa empoderamento. Voltando no tema central desse momento nosso aqui, que é o trabalho análogo ao escravo, todo o trabalho análogo ao escravo pode ser definido não apenas com a privação de liberdade, que foi abolido com a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, mas qualquer tipo de privação de dignidade. Então, olha para você ver como um tema vai puxando o outro. Então, isso aí a gente vai estar concedendo, assim, sendo, né, a gente pode transformar isso num direito, que vai ter todo um estudo, mais uma oportunidade da pessoa estar alcançando ali a dignidade. Isso é emocionante. Muito bacana. A Evelyn fez uma pergunta ali, só para falar, ela falou do imposto de renda. É muito oportuno porque a ideia não Isso, é... tem várias perguntas aí, hein? Você vai olhando aí que apareceu mais. Então, o ideal, né, aonde eu quero chegar, eu pretendo chegar até o final do ano, é que a gente discuta junto com a Câmara Municipal a aprovação de uma lei, né? A lei que cria e institui a política de economia solidária no município de Itanhandu. E dentro dessa lei, a gente vai criar um fundo municipal de economia solidária em Itanhandu, que ele vai ser um captador de recursos. Ou seja, para nós envolvermos toda a sociedade, e quando eu digo toda a sociedade, estou fazendo uma referência muito grande aos nossos grandes empresários, que acreditam no potencial da cidade, que reconhecem o nosso município como um município guerreiro, um município capaz de superar todas as dificuldades e de que merece toda a nossa atenção, né? Que eles financiem essa ideia. Então, assim como se doa dinheiro para o FIA, como se doa para o Fundo do Idoso, né? Qualquer fundo municipal que exista, a gente também possa ser financiado dentro da economia solidária. E aí, esse dinheiro que a gente recebe, né, isso em todas as minutas de lei, ele não pode sair de lá de jeito nenhum. Então, ele só pode ser gasto dentro de ações voltadas à economia solidária. Esse assunto que o Felipe falou, de investimento, a gente fala aqui, Felipe... Isso, e a Evelyn também está falando do imposto de renda. Então, e aí o imposto de renda, eu não tenho certeza ainda, porque eu não cheguei nesse ponto. Mas o conhecimento que eu tenho até hoje, só estão atrelados ao imposto de renda o FIA e o Fundo do Idoso, né? Isso eu sei, porque eu já participei de umas 3 palestras da Receita Federal, e até onde eu tenho conhecimento é isso. Mas tem uma lei que eu, se não me engano, eu acho que é a lei 101 de 2007, se eu não me engano, ela fala sobre os fundos municipais, né? Eu acho que você pode abater um certo percentual de doação para os fundos municipais, seja ele de qualquer natureza que for, né? Sim, isso se justifica também, Perinho, porque se você abater, né, com investimentos sociais no imposto de renda, você vai atrair grandes empresários e grandes financiadores que já fazem isso com projetos, por exemplo, que são muito bem-vindos. Aqui em Itanhandu, por exemplo, o projeto Big Bike, né, é abatido no imposto de renda. Aquele evento daquele tamanho, ele não sai de graça. Exatamente. É um gasto. Mas ele sai de graça, quase, para o empresário. Que ele vai lá e abate o financiamento violento. A pergunta da Júlia... não, da Júlia não, peraí. A Júlia falou que está saindo, a gente entende. O Felipe Castro, como vamos recuperar o investimento depois? E o Matheus também, Toninho, a pergunta dele vai muito de encontro com a do Felipe. A gente tem que ver, o Matheus Silva, a gente tem que ver a parte dos riscos. Por exemplo, a grana do projeto social ia ser só pelos financiamentos, ou haveria um aumento repentino do imposto para cobrir o gasto. Nem sei se o que falei faz sentido, faz muito sentido, Matheus. Olha só, o seguinte, ó, a primeira coisa quando você aborda o tema economia solidária, você tem que fazer uma desconstrução da economia, do sistema econômico que a gente vive, porque ele é baseado em lucro, ele é baseado em acúmulo.
ele é baseado em rendimentos, ele é baseado, ou seja, né, a gente, quando fala em dinheiro, a gente só pensa em capitalização, a gente só pensa em multiplicação, e dentro do capitalismo isso não vislumbra nenhuma área social. É um acúmulo por si só. É assim que se dá. Então, dentro da economia solidária, a gente não tem isso. Por exemplo, quando você abre uma conta num banco social, num banco comunitário, você não tem juros, você não tem rendimento, certo? Então, você vai colocar 200 tonites lá, daqui 10 anos ele continua valendo 200 tonites. Ele não vai virar 201 tonites. E com isso, o retorno do investimento que você tem, ele é social. Você tem uma melhora social em todos os aspectos da sociedade em função da geração de trabalho e renda que esse movimento traz. Então, assim, como que você recupera um investimento? Você recupera um investimento quando a família X, que ela tinha um rendimento que colocava ela abaixo da linha da pobreza, ela supera esse limiar. Ou seja, ela não está mais na situação de extrema pobreza. Consequentemente, você melhorando essa qualidade de vida com ela, você melhora o acesso que ela tinha à educação. Você melhora o acesso que ela tinha na área da saúde. Você melhora o acesso que ela tinha à qualidade de vida. E quando eu falo qualidade de vida, pessoal, eu falo a pessoa ter condições financeiras, principalmente, que esse é um dos maiores limitadores do Brasil, a ela participar da sociedade. Seja indo na praça, andando de bicicleta, fazendo um esporte, exercendo a sua cidadania, de qualquer natureza que for. O importante é que a gente garanta a participação social dela na comunidade, o protagonismo. Quando a gente fala em protagonismo do usuário dentro da assistência social, não é que a gente quer que o nome dele seja repetido toda hora, não. A gente quer que ele seja participativo, que ele seja visível para a sociedade. E essa visibilidade da sociedade, ela passa, inclusive, por ele ter a oportunidade de pagar imposto. Sabe? Isso já é um protagonismo. Esse já é um meio da gente fazer com que ele seja protagonista. Aí, por isso que eu falei que isso entra de encontro com o que o Matheus falou, a relação de investimento, porque a gente tem que ter essa ideia de que o investimento que a gente está fazendo aqui, ele é social. Então, todo o retorno, nós vamos recuperar esse investimento recuperando a autoestima do município. E aí, em relação aos riscos, quais os riscos que nós temos dentro da economia solidária? É o risco da população não abraçar a ideia. Esse, na minha opinião, é o maior dos riscos. Porque outros riscos não tem. Na pior das hipóteses, nós criaríamos um benefício de transferência de renda que ajudaria as pessoas no momento mais difícil que a gente está passando da pandemia. Porque a crise econômica, mesmo que nós vacinamos 80% da população, 90%, 100% da população, ela vai perdurar ainda um tempinho. Então... O Matheus pergunta, Perinho, sabe para interromper o seu raciocínio um pouquinho? Que já está muito contundente. Nossa, eu acho que você passou a ideia de uma forma muito clara, assim, né? Foi construindo o pensamento, mostrando as partes da sociedade se inteirando do programa. O Matheus pergunta, e se der errado? Pô, Matheus, se a gente começar um programa pensando e se der errado, mas assim, a gente pensa nas dificuldades, né? As dificuldades que são para se instalar um programa desse. Mas eu posso dizer para você, eu também andei estudando sobre isso, são poucas as cidades que deram errado, viu, Matheus? E as cidades que instalaram, teve cidade, por exemplo, que instalou primeiro com um papelzinho, era um selinho, sabe? O Pérez me apresentou lá, depois eu fui ver, é fantástico. E tem cidade já que já desenvolveu, por exemplo, a possibilidade da independência de outros programas sociais do governo federal, por exemplo, que diminuiu a inclusão de filiados ao Bolsa Família, o cadastro único repassou que elas tiveram uma renda um pouco maior. Então, quer dizer, você tem vantagens. É claro que tem dificuldades.
Eu acho que a dificuldade inicial é a implantação do projeto. Acho que depois dele implantado, se a gente passar por isso, queira a sorte que a gente passe, a sorte, toda a confiança no trabalho da assistência social, a gente implantando, o projeto em definitivo implantado, ele tende só a crescer e trazer frutos de coisas sociais que aqui já funcionam, como a feira, né, como o cidadão que vende rosca na garagem da casa, como outro que vende um pão de queijo quente ou entrega picolé. É para essa gente que não tem aporte social necessário, que vai no banco, ó, eu queria um dinheiro emprestado para vender picolé. Ah, mas, meu filho, você não tem renda. É para esse pessoal que é feito o programa. É para o pessoal que não tem renda. Toninho. É para quem tem renda, né? Pode falar, Beri. Os atores aqui que eu vejo muito claro entendo. Nós temos uma feira de produtores rurais, nós temos um mercado municipal que pode ser um potencializador do banco, nós temos a Associação dos Catadores de Recicláveis, a ACRE, não sei se todo mundo conhece, que funciona ali na Estiva, na usina de recicláveis. Nós temos... Funciona no quintal do Fernando lá. Várias pessoas da agricultura familiar. Nós temos pessoas do terceiro setor que ou que comercializam ou que prestam serviços à população. E nós temos uma população carente. Ou seja, nós temos todos os atores que oportunizam a criação de um banco comunitário. Nós temos todos os atores que já funcionam sem crédito. Exatamente. Imagina esse já pessoal com sozinho. Crédito. Exatamente. Esse pessoal com crédito, ele vai brilhar. Exatamente isso. Né? Ele vai crescer, ele vai assumir papel preponderante. Né? O Luiz perguntou lá, e se a moeda perdeu valor? Ô Luiz, essa moeda, o lastro dela é feito em reais. Então ele nunca vai valer R$1,01, assim como ele nunca vai valer 99 centavos. Não então, tem câmbio para moeda. Não tem câmbio. O câmbio dela é o real. O real subiu, ela sobe também. O real desceu, ela desce também. Então, assim, o lastro é feito todo em real. Então, assim, vamos supor que a gente está vivendo num país super participativo e a gente consiga aí R$500 mil para transformar em 500 mil tonites. Esses 500 mil tonites, eles não vão perder o valor. Na verdade, assim, essa desvalorização, ela acontece por questões inflacionais, né? Quando o arroz sobe de preço, esse tipo de coisa. Mas ela, por si só, ela nem valoriza e ela nem desvaloriza. E isso também é o que vai diferenciar ela das moedas digitais, né? Bitcoin, eu nem conheço todas, mas eu só conheço Bitcoin. Mas assim... que são moedas que valorizam, né? Elas têm câmbio. Eu não entendo muito disso não, Fernando. Mas, enfim, a moeda social, ela não tem isso. Tá? O propósito dela é totalmente diferente do sistema econômico. Aí, ó, artesãos, exatamente, é outro nicho. Inclusive a Mariana, viu? A Mariana, ela está se fazendo de bobinha ali, mas ela é uma que se beneficiaria de tonites, né, Mariana? A Mariana é uma grande, nossa, é empreendedora, fantástica. Para ela, isso seria fundamental. Então, Mariana, a moeda social, ela pode ser utilizada para tudo. Olha só, dentro da prefeitura, a gente pode receber os impostos da prefeitura em moeda social. Nós podemos fazer os pagamentos... Vou dar um exemplo de uma cidade que, se vocês quiserem pesquisar, eu acho muito bom, que é Maricá, no Rio de Janeiro. Eles têm um banco comunitário fantástico, sabe? Ele não é o primeiro do Brasil, mas ele é um dos maiores, se não for o maior. Eles já trabalham lá na casa dos 7 dígitos. Então, assim, ó, todos os funcionários públicos de Maricá são pagos com moeda social. O Banco Comunitário Maricá tem 9 linhas de financiamento. Os caras financiam desde eletrodoméstico até material de construção. Só para te interromper de novo, porque quando eu achar justo eu vou interromper. Não, vai fazendo isso. Veja bem, viu, Mariana? A gente pode deixar para os que necessitam, sim, mas a ideia é envolver toda a sociedade, como o Perim está dizendo. Exatamente. Na prefeitura de Maricá, por exemplo, os funcionários recebem tonites. Você tem cidades que os postos de gasolina recebem tonites, além do real.
Exatamente. E investem assim porque sabem que o imposto, sabe a ideia, né, que eu pago tanto imposto e não vejo resultado? Essa ideia acaba com a moeda social. Porque eu pago tanto imposto, ela se transforma em moeda que eu vejo. Eu vou ver o investimento fisicamente. E vou ver ele acontecendo. Vou ver artesão se dando bem. Eu vou ver um cara que trabalhava na reciclagem se dando muito mal e, de repente, ele está melhor. Então, é muito bacana isso. Ô, Mariana, bacana. Olha só para você ver, ó, isso também é outra coisa que a gente precisa desconstruir, né? Porque não, assim, o nosso país é muito carente, ele é muito vulnerável em vários aspectos sociais. Mas vamos supor que a gente fosse investir no seu artesanato com a moeda social. Eu não preciso necessariamente tirar de alguém. Eu não vou estar tirando de ninguém. Porque a sua participação na economia solidária, ela fortalece aqueles que são menos favorecidos. Então, assim, olha só para vocês entenderem, ó. O ano passado, 46,3% da população brasileira teve o seu consumo feito através de cartão de crédito. Então, assim, ó, vamos arredondar todas essas contas para facilitar a minha vida. E o Fernando, caso eu erre, você me corrige, Fernando. Tenhandu tem aproximadamente 15 mil pessoas. Então, a gente pode considerar que o ano passado, praticamente 50% da população itanhanduense fez o seu consumo através de cartão de crédito ou de débito, através de transação eletrônica, de dinheiro. Então, vamos considerar que cada pessoa dessa teve um consumo aproximado de R$300. De acordo com a Federação Brasileira de Crédito, o consumo do brasileiro por mês nessa modalidade é superior a isso, mas vamos trabalhar com isso. Então, nós teríamos 7 mil, vamos arredondar para baixo de novo, ao invés de ser 7.500, 7 mil pessoas. 7 mil pessoas do município tiveram um consumo de R$300 pela função de cartão de crédito ou débito. Daria aproximadamente R$2.100.000 de consumo por mês. Nesse consumo, a gente paga para as operadoras de cartão, seja ela Mastercard, Visa ou qualquer coisa que seja, vamos colocar um juros médio que varia de 1% a 5% aí, de 3%. 3% vezes 2.100.000 daria aproximadamente uns R$62 mil, né, Fernando? 60, sei lá, por volta disso aí. São R$60 mil. Isso, gente, olha só, estou fazendo uma conta bem por baixo mesmo. A gente está mandando para o capital estrangeiro R$60 mil por mês, certo? Se a gente tivesse com um banco comunitário, com as pessoas fazendo esses consumos, dentro de um banco comunitário, que a taxa de juros do banco, existe uma taxa de juros também, né, dentro do banco, mas ela é de 2%, a gente teria um reinvestimento social aqui de aproximadamente 42 a 45 mil reais por mês. Então, olha só para vocês verem, só no consumo das pessoas dentro do município, se nós tivéssemos um banco comunitário funcionando aqui durante o ano de 2020, nós teríamos uma captação de recursos de R$40 mil aproximadamente. Então, R$40 mil vezes 12 são R$480 mil. R$480 mil dentro de um banco comunitário é revolucionário, gente. É algo assim, ó, que para um município com 15 mil habitantes, dá para a gente provocar uma revolução econômica no município. Então, esse é só um exemplo da potencialidade. Então, se todos os atores do município fizerem uma adesão e um movimento pró-banco comunitário, a nossa possibilidade de sucesso ela é quase que de 100%. Isso que eu estou falando para vocês é só de engajamento. Só de engajamento popular. Só de tipo assim, ó, o cara, você já sabe que você vai gastar com feira. Você já vai comprar o seu alface, seu tomate, sua cenoura. Por que não comprar dentro da economia solidária? Vamos comprar daqueles que estão participando. Sabe por quê? O dinheiro que você gastou lá, ele automaticamente já volta
para o Fundo de Economia Solidária, o que já vai ser investido em outro projeto ali mesmo. A resposta é quase que imediata. Você gastou no comércio local, ele já voltou para a economia solidária. Você não vai mandar para a Cielo, você não vai pagar Cielo, você não vai pagar Mastercard, Visa, você só vai pagar quando Itanhandu, quando você comprar alguma coisa que Itanhandu não produz. Por isso que por isso que é tão fantástico, sabe? Você vai comprar um carro, não tem jeito, Itanhandu não produz carro, então infelizmente você vai ter que comprar ele em real. Você vai comprar fogão, computador, Itanhandu não produz computador, então assim. Mas a ideia é que você use o Tonits para comprar tudo que Itanhandu produz. Consequentemente, isso vai fortalecer o comércio local. Como é que eu vou dizer? É lógico, sabe? É uma coisa... retorno de imposto, né? Imediato. O retorno de imposto é imediato para o município. Exatamente. Não é uma coisa assim, nossa, mas o município, o que ganha com isso? Já tem tanto programa social, já funciona a Bolsa Família. Presta atenção. O Bolsa Família é um programa verticalizado em que o município, sim, decide através de uma lista, de um cadastro, quem vai receber. Né? E esse cadastro tem que ser renovado. Mas o dinheiro de um projeto social desse, ele retorna ao município em benefícios de impostos, coisas incalculáveis. Por exemplo, hoje é muito difícil um comerciante daqui concorrer, por exemplo, com a internet. Mas se de repente esse comerciante ele recebe em moeda, ele aceita o Tonits, o cara da internet não vai aceitar, porque essa moeda é dita desse município. Então eu não posso entrar lá no Mercado Livre, num programinha no meu celular, no aplicativo, e fazer compra em Tonits com o cara que vende lá em Taubaté. Não, eu vou ter que comprar aqui em Itanhandu. Aqui aceita? Nossa, eu tenho esse programa, então eu vou comprar aqui. Vou dar preferência para você. E isso fortalece toda a dinâmica que o próprio comerciante fala, poxa, eu não tenho como concorrer com a internet. Agora você vai ter, meu filho. Então você tem essa possibilidade. Entendeu? Exatamente. É bom para o comerciante, é bom para a prefeitura e é bom para quem está vendendo, quem está comprando. Não é uma coisa impossível. Não é uma coisa sem lógica. Não é uma coisa que não faz sentido. Não, faz muito sentido a instauração. Olha, nós estamos chegando às 10 horas da manhã, Pérez, e a coitada da Caroline falou 20 minutos, você falou... Desculpa. Mas você está acima hierarquicamente dela. Então, por isso eu vou deixar. E isso é trabalho análogo a escravo, fazer a menina vir. Estou brincando com isso tudo. A gente agradece a presença imensa dos nossos alunos, da nossa direção, da nossa supervisão, dos nossos participantes. Deixo a palavra a você, Perinho, e depois a Caroline, que ela vai fazer a despedida final. Tá? Beleza. Nós temos que ver que a proporcionalidade da mulher nas Olimpíadas é muito mais verificável. As mulheres vão dominar o mundo, isso é um fato. Ainda bem, né? Fato. Que eu quero Sim. mais é curtir que minha esposa ganhe mais do que eu. Já dominaram, eu acho. Eu também. Eu acho que já está dominando. Gente, vou tentar ser breve aqui. Finais e passe para a Caroline Ueda. E a gente agradece imensamente a presença de vocês. Eu que agradeço. Eu que agradecer o Wilton, agradecer a Caroline, estou orgulhosa de ver que ela está com essa paixão toda aí. Isso é muito gratificante para nós, professores. Obrigada, Wilton, também. Por nada. Eu que agradeço a oportunidade de falar disso. Eu falei para o Toninho que 1 hora ia ser pouco, não ia dar para falar. Pra vocês terem noção, quando eu faço uma apresentação de slide dessa proposta, ela dura 2 horas, sabe? Não é algo que você pode chegar e falar. Você tem que explicar todo o funcionamento. Mas assim, coloca a Secretaria de Desenvolvimento Social à disposição. Vão nos conhecer para vocês verem as dificuldades que a gente passa. Não é fácil, né? A Carol vivencia isso todos os dias. A gente está há 8 meses tentando voltar com um grupo de convivência, a gente não conseguiu. A nossa ideia é de que a sociedade se mova junto, sabe? A gente não pode andar separado. A prefeitura não pode desenvolver ações sozinhas, assim como a população também não pode ficar propondo soluções sozinhas. A gente tem que caminhar junto. Então é isso. Muito obrigado. Gostei muito de participar.
Gostei muito das perguntas que foram feitas, foram muito pertinentes, né? E é isso, estou à disposição. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa, parabéns pela disposição de vocês no sábado de manhã. E se quiserem falar sobre economia solidária, eu estou lá na secretaria. Fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos. Fica aí para a Carol poder se despedir. Todos vão ficar até o último sair. Ninguém sai sem apagar as luzes. Ninguém solta a mão de ninguém. Gente, aqui eu quero reiterar a minha gratidão pelo convite. Fiquei muito feliz de rever a Ana Paula, que fazia tempo que eu não vi. Essa semana eu tive a honra de receber o Toninho e o Fernando, queridíssimos, da minha sala, me fazendo esse convite, que eu segurei a emoção, mas eu fiquei muito, muito emocionada, muito honrada. Quero dizer que eu estou à disposição para sempre que eu puder colaborar. Estou à disposição também para recebê-los lá no CRAS, viu? São todos mais do que convidados. E é isso, a gente, juntos, a gente vai conseguir transformar não toda a realidade, que a gente sabe que é muito difícil, mas a gente transformando o nosso meio social, a nossa comunidade aqui, já é um grande avanço. E um recadinho para os alunos, escutem muito o que essa turminha de professorado aí tem para ensinar, porque faz muita diferença. Igual eu escrevi lá, se hoje eu cheguei assim onde eu estou, né, num cargo que eu amo, que eu faço, que eu fui honrada pelo convite de ser coordenadora, se eu faço com competência, eu faço com carinho, porque cada um de vocês deixou uma marca muito importante na minha trajetória. Além de todos os conhecimentos que vocês passaram para mim, sempre passaram de maneira muito carinhosa. Então, gratidão eterna a vocês, meu carinho eterno a vocês, e qualquer dia eu vou lá no São Danilo visitá-los. A casa é sua, minha filha. E a gente que fica muito grato, sabe? Assim, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso também. Quando vocês vão para a sociedade, se transformam em grandes pessoas não é aquela que ganha dinheiro, não. Grandes pessoas são aquelas que se tornam grandes seres humanos, que fazem o bem, que ajudam o próximo, né? É isso. Então, um prazer imenso. Empatia. Eu acho que assim, tema... Então, é isso. Que não prejudica o trabalho do outro, né, que está sempre para auxiliar. É isso. Então, a profissão de vocês é muito dignificante para a gente. Vocês trabalham meio que, sabe, no escuro do serviço público, porque ninguém liga. Enquanto a gente acreditar que é paisagem um sujeito que está abandonado na rua, se eu passo por ele, eu olho ali e falo assim, nossa, mas é natural, né? Tem gente assim. O Brasil não vai para frente, não, gente. Uma coisa que eu gosto de guiar na minha profissão, de me guiar, e é uma diquinha também para todos aí, futuros profissionais, aprendam a se doer com a dor do outro. A ideia central da empatia. Não, se doer com a dor do outro e ver o que você pode fazer para transformar aquela dor em algo, em uma superação, em uma vitória. Enquanto a gente faz o nosso trabalho, nos colocando no lugar de quem a gente atende, de quem a gente está junto ali, os efeitos os impactos são muito maiores, são muito mais positivos. Então, isso aí não só na parte social, que eu tenho um amor muito grande, mas nós, como seres humanos, igual a gente falando de trabalho análogo à escravidão, não aceitemos nada que fere a nossa dignidade e não aceitemos nada que fere a dignidade do nosso coleguinha, do nosso vizinho, de alguém que a gente conhece, de nenhum cidadão que está sobre o nosso conhecimento. Então, para fechar, para encerrar, eu encerro com esse pensamento, com essa dica e com o meu carinho a todos, viu? Então, como seres sociais que somos, né, todos temos que participar da evolução da sociedade. Fernando, abraço. Ana Paula, abraço aos alunos. Até mais para vocês. A gente agradece a presença de todos. Estamos encerrando nossa live para o pessoal continuar o sabadão. Sabadão, né, Ana Paula? Sabadão. Uma cerveja, Ana Paula. Feliz, eu estava de uma oportunidade falando aqui, que não é doida. Tchau. Tchauzinho para vocês. Um abraço forte. Muito obrigado, tchau. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Falou. Tchau. Valeu. Tchau, bom dia. Bom dia. Valeu, tchau, tchau.